Galera, mais um vazamento de Doutor Estranho, dessa vez é o filme inteiro, acabou, o filme completo. Tem até a cena pós-crédito, olha só, X-Men, Quarteto Fantástico, Wanda vs Jean Grey, muito mais. Tá preparado pra esse vídeo aqui? Então bora pro vídeo que esse vazamento vai explodir sua cabeça. Hey, Netranks, Peter aqui. Galera, antes de começar com o vazamento do filme, eu já quero deixar claro que eu não concordo com tudo que tá escrito nesse vazamento, mas muita informação agora vai fazer sentido. Faz sentido, tá? É como se tivesse pegado informações reais e preenchido as lacunas, com algumas ideias, com algumas coisas loucas. Mesmo assim, muito do que saiu nesse vazamento pode acontecer. Com isso, logicamente, deve ter spoiler. Tá avisado, meio que atrever lá, hein? Se 2 ou 3 cenas desse vazamento acontecer de verdade, eu acho que o filme vai superar qualquer coisa que a Marvel já fez até hoje. E vai trazer todos os personagens da Fox pro UCM de vez. Pode confiar. Já capricha nesse like. Porra, e vamos seguir agora. O começo do filme. O filme já começa mostrando o logotipo da Marvel, mas as próprias letras e o design das cenas vão ser diferentes. Provavelmente mostrando outras realidades do multiverso. Depois disso, o filme já starta com uma cena de ação, onde o Defensor Estranho, que é uma variante do Wong, e a América Chaves estão correndo através do multiverso. Então já dá pra imaginar ela descendo o socão na realidade, enquanto eles estão fugindo de demônios. Galera, os caras deram até detalhe da cena, dizendo que ela é filmada através da perspectiva da criatura. Além de ser uma pegada de filmes de terror que o Sam Raimi domina muito bem, essa cena pode indicar que alguém tá olhando através dos olhos daquele demônio. E se você acompanha o NS, já sabe quem que eu tô falando. Bom, vamos lá, continuando. Fica claro que esse vai ser o filme mais assustador da Marvel até hoje. Mais nos padrões da Marvel, ok? Não vai achando que você vai pro cinema ver Exorcista, não, pô. Aí nem eu iria, né? Não consigo. Vamos lá, voltando pra cena da perseguição. O demônio consegue matar o Wong e o Defensor Estranho. Provavelmente na hora que eles tentaram salvar a América Chaves. Nessa hora, a América Chaves abre um portal no multiverso e vai parar o universo principal do CM. E ela leva com ela o corpo do Defensor Estranho. Aqui já dá pra perceber que o filme vai ter essa pegada de horror. Imagina a menina carregando um defunto pra lá e pra cá, né? Mas vamos lá, toda essa cena da perseguição, segundo o vazamento, faz parte do sonho que o Doutor Estranho do CM tem. Então aquelas cenas do trailer com ele visitando uma Nova York sinistra e o Doutor Estranho do mal seriam pra despistar a gente. Claro, se o vazamento for real, ok? Tô partindo do princípio que o vazamento é real. Então depois de acordar, o Doutor Estranho se arruma e vai pro casamento da Christine Palmer. Como eu já disse no vídeo anterior, o Doutor Estranho não vai estar feliz com o casamento e vai causar confusão, vai fazer o EPA! E pelo visto vai ser com o Dr. Nicodemos do primeiro filme. O vazamento também fala que não é só o casamento que tá deixando o Doutor Estranho perturbado. Ele tá muito estranho, Doutor Estranho, ok? Na verdade ele se sente incomodado com o fato de basicamente ter forçado o Tony Stark a se sacrificar em Ultimato. Isso tá incomodando ele. E pelo visto fazer o Tony Stark morrer pra salvar o universo vai causar problemas naquela linha do tempo. É como se a linha do tempo principal começasse a ser apagada. Isso não ficou muito claro no vazamento, tá? Pra piorar, pouco depois do casamento, a Christine Palmer morre. Como isso acontece, o vazamento não diz, mas é mais uma tragédia que deixa o Doutor Estranho perturbado. Ah, e detalhe importante, tá? O filme vai se passar meses depois de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. E em momento algum vão falar dos acontecimentos do filme. Na verdade, ninguém se lembra de nada além do Peter Parker. Então assim, o Doutor Estranho não vai preso por ter usado aquele feitiço. Mais um ponto que a Marvel tenta confundir a galera. Ataque ao Kamar-Taj. Bom, sabe o sonho do Doutor Estranho? Não era um sonho porque a América Chaves aparece mesmo fugindo de um demônio em Nova York. Daí é aquela cena onde o Gargantos aparece. Ali, galera, o Doutor Estranho e o Wong vão derrotar a criatura e arrancar o olho dele. Então assim, depois desse ataque a galera vai comer uma pizza e o filme fica mais suave. A América Chaves se apresenta e fala que sempre come uma pizza daquela em cada universo que ela passa. Nessa cena, ela conta que os demônios destruíram o mundo dela e estão atrás dela pelo multiverso já faz alguns anos. É nessa hora que ela mostra o cadáver do Defensor Estranho. Eu espero que não seja na pizzaria, né? Só falta isso. Imagina você tá lá comendo um pepperoni e do nada aparece um defunto. Tô fora, hein? Enfim, a parada que tá acontecendo com a América Chaves é séria. Por isso os 3 vão pro Kamar-Taj. Pelo visto, os Vingadores não devem existir mais. Pelo menos não como antes. E por isso o Kamar-Taj é mesmo um dos lugares mais seguros nessa situação. É aí que o Doutor Estranho começa a pedir ajuda. Como o assunto é sobre demônios e multiverso, ele vai atrás da Wanda. E por incrível que pareça, a Wanda aceita e o Doutor Estranho vai embora. Ah, Peter, mas a Wanda não desfaz a ilusão no trailer e veste o traje pronto para a briga? Eu tenho uma teoria quanto a isso, ok? Vocês lembram que a Wanda tava tomando um chazinho enquanto a versão astral dela estudava? Nessa cena pode ser a visão da Wanda pronta para lutar. Só que ela vê aquele cenário, o Doutor Estranho não. Mas isso é teoria, né? Sinistro é o que acontece em seguida no vazamento. Depois que o Doutor Estranho vai embora, a Wanda recebe outra visita. Na hora ela acha que é o Doutor Estranho, né?
mas na verdade é o Barão Mordo, e ele diz que não vai desistir de tentar matar ela. Bom, o Mordo terminou o último filme indo atrás de tudo quanto é mago. Talvez os acontecimentos de Westview chamaram a atenção dele, ainda mais sendo uma feiticeira escarlate. O Mordo então sabe o perigo que ela representa, e como não deve ser a primeira tentativa dele, isso explica porque a Wanda tá em outro cenário e não naquela mesma cabana, né, de antes, lá no pé da montanha no final de WandaVision. Só que essa é a última tentativa dele, sabe por quê? Que a Wanda arranca a cabeça dele fora. Ah, Peter, mas é um Mordo que aparece no trailer? Calma, vamos chegar lá, tá? O Doutor Estranho tem uma visão da Wanda matando o Mordo e automaticamente o Kamar-Taj entra em modo de bloqueio. Em seguida, o Kamar-Taj é atacado pela Wanda. Talvez por isso a gente não vê quem é que ataca nos trailers. É dito também que a Wanda tá ali atrás da América Chaves, né? Basicamente, o Doutor Estranho entregou a posição da América Chaves quando foi falar com a Wanda e pedir ajuda pra ela, né? Aqui não tem muitos detalhes, galera, mas pelo visto, a Wanda consegue capturar o Wong, o que dá pra ver naquela cena com ele com os braços aparentemente presos. Depois disso, a América Chaves abre um portal sem querer, e ela e o Doutor Estranho vão parar em outro universo. Aqui com certeza é a cena que eles passam pelos dinossauros e a capa dele tá rasgada. Os Illuminatis! América Chaves e o Doutor Estranho vão parar num monte diferente. Eu acredito que seja mesmo aquela Nova York sustentável que eu já tinha dito lá onde o Doutor Estranho tá morto. Um detalhe bacana desse vazamento é que na Times Square toca uma mensagem do presidente. E não é qualquer presidente, mas sim o Steve Rogers, interpretado pelo Chris Evans. Galera, Steve Rogers como presidente. Igual aconteceu na HQ de número 16 dos Supremos de 2012. Maneiro demais. Uma referência bacana. Bom, vamos lá. Depois de chegar nesse universo, os dois vão parar nas indústrias Stark e lá conhecem o Tony Stark, que é interpretado pelo... Exatamente, Tom Cruise. Nesse mundo, o plano dele de criar uma Legião de Ferro deu certo. Só que ele é bem mais paranoico e narcisista do que no CM. Uma prova da loucura dele é que ele mantém no jarro a cabeça do Thanos que ele destruiu usando a Legião de Ferro. Então, provavelmente, depois do ataque de Nova York, ele deve ter surtado muito mais que o Homem de Ferro do universo principal e partiu pro ataque antes de Guerra Infinita acontecer. Prova disso é que a armadura dele, que realmente é baseada na Endosyn, do superior Homem de Ferro, contém as 3 joias do infinito. Ou ele roubou do Thanos, ou ele simplesmente pegou a joia da mente do centro do Loki, pegou a joia do espaço do cubo e em seguida tirou a joia do tempo do Doutor Estranho. E isso seria impossível, já que ele não é muito amigável. Depois de conhecer a América Chaves e o Doutor Estranho, ele reúne a Legião de Ferro e leva os dois presos lá diante dos Illuminati. Essa cena começa com o Xavier e o Magneto jogando xadrez. Uma cena clássica, em silêncio, pra dar tempo pros fãs gritarem pra caramba. Eu fico até arrepiado, galera, só de falar isso pra vocês. O vazamento diz que os Illuminati são bem mais que 6 pessoas, saca só. Professor Xavier, do Patrick Stewart, Magneto, do Ian McKellen, Raio Negro, do Anson Mount, Mônica Rambeau, Capitã Marvel, da Teyonah Parris, Capitã Carter, Hayley Atwell, Homem de Ferro, do Tom Cruise, Mordo, o Balder, que é meio irmão do Thor, sendo interpretado pelo Bruce Campbell, que é amigão do Sam Raimi, vai ser demais. O Bruce Banner, do Eric Bana, aquele primeiro Bruce Banner que teve, tá? E o Senhor Fantástico, do Iona Gruffudd. Galera, 10 personagens é gente pra caramba. E tem também a Christine Palmer, variante, trabalhando lá pro Xavier. Variante da Wanda. O Doutor Estranho e a América Chaves foram presos porque ali naquele universo é proibido fazer viagens multiversais. Por isso rola um julgamento e o Mordo diz que já conheceu um estranho que destruiu o próprio universo. Provavelmente o estranho de What If ou o Doutor Estranho do mal do trailer, né? Por isso ele diz que o estranho é a maior ameaça do universo. O Doutor Estranho tenta explicar para os Illuminati que a Wanda quer reencontrar os filhos que perderam o Westview, mas não consegue viajar pelo multiverso. Por isso ela tá enviando demônios para perseguir a América Chaves. Outra coisa que a Wanda é capaz de fazer é projetar a imagem astral dela no corpo das variantes dela através do multiverso, algo que ela deve ter aprendido com o Darkhold. Mesmo assim, o Homem de Ferro, Mordo, Balder e o Raio Negro querem condenar o Doutor Estranho à pena de morte por ter viajado pelo multiverso. Já o Xavier, Reed Richards, Capitã Marvel e o Bruce Banner são contra. Enquanto eles discutem, o Magneto revela que conhece um X-Men que tem uma irmã chamada Wanda Maximoff e que ela tem 2 filhos. Ele fala que ela é filha dele. Aí todo mundo fica esperto, porque eles sabem que a Wanda do Sam pode possuir o corpo da Wanda dessa dimensão. Com isso, galera, o Xavier chama os X-Men e pede para eles encontrarem a variante da Wanda nesse universo. Eu espero que ele diga, venha a mim, meus X-Men. Vai ser maneiro demais. Na mesma hora, Reed Richards convoca o que restou do quarteto, já que nesse universo o Tocha Humana morreu. Isso já rolou, inclusive, nos quadrinhos, tá? Mas aqui eu acho que foi melhor pra não colocar 2 Chris Evans nesse universo, já que os atores do quarteto são os clássicos, né? Incluindo a Jessica Alba. Só o Michael Chiklis parece que não vai voltar, já que o coisa é feito de CGI total
e não fala nada no filme. Eu não entendi direito, mas o vazamento diz que o Mordo sai na porrada com o Doutor Estranho enquanto os outros Illuminati vão atrás da Wanda. Mas eu acredito que essa luta acontece quando a Wanda chega na base dos Illuminati. Enfim, Xavier manda o Mercúrio, interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, atrás da Wanda, e no meio do caminho, a Wanda, né, que estava brincando com os filhos, é possuída pela Wanda do UCM. Então ela entra na mente do Mercúrio e faz ele correr sem parar em outra dimensão. É confirmado que os X-Men que o Xavier chama são os clássicos do cinema, com a Tempestade, Wolverine, Ciclope e Jean Grey interpretados pelos mesmos atores. E detalhe, eles vão usar os trajes clássicos da animação dos anos 90. Então se prepara para ver o Hugh Jackman finalmente usando o uniforme dos quadrinhos. Galera, eu tô empolgado! Ah, um detalhe importante, tá? É que o corpo da variante da Wanda começa a se deteriorar depois que a Wanda do UCM possui ela. Isso já dá um clima bem mais tenso pro filme, né? Essa pegada mais de terror. Mas galera, olha isso! Vamos seguir. Ataque da Wanda. Agora que a Wanda tá nesse universo através do corpo da variante, rola uma luta incrível entre os X-Men, Quarteto Fantástico e alguns Illuminati contra a Wanda. E galera, só morte brutal acontece nesse filme. A Sue Storm e o Coisa são os primeiros a serem mortos pela Wanda. Depois disso, os X-Men entram na fila. A Wanda simplesmente faz a Tempestade eletrocutar o Ciclope, enquanto o Ciclope usa os raios ópticos dele para matar a Tempestade. Em seguida, ela luta contra o Wolverine e a Jean Grey. Os dois conseguem ferir a Wanda. Mas no final da luta, a Jean desintegra o Wolverine, igual ela fez lá em confronto final. E depois ela é presa numa bolha e morre quando a magia do caos e a Fênix entram em contato. O Xavier e o Magneto também tentam derrotar a Wanda, mas ela quebra o pescoço do Xavier e mata o Magneto, que tenta falar com ela como se fosse um pai mesmo. Depois disso, o vazamento não conta mais nada sobre a luta dos outros Illuminati, mas dá pra ter uma noção de que o Homem de Ferro e até mesmo a Capitã Marvel vão lutar com ela por causa do trailer. Outra coisa no trailer que chama atenção é o sangue na roupa da Wanda, quando ela chega lá na entrada dos Illuminati. Se vocês olharem na blusa dela, dá pra ver que o sangue que tá lá é verde. Poderia ser o sangue meio verde azul da Carol Danvers, mas ela não foi confirmada nesse vazamento. Por outro lado, a gente tem um cara com sangue verde nos Illuminati, o Bruce Banner. Se ele vai virar o Hulk, eu não sei, mas pelo visto vai ser morto pela Wanda também. Ah, Pedro, mas o sangue na cabeça da Wanda não é verde. Claro que não. Aquele sangue da própria Wanda. No próprio trailer, dá pra ver o ferimento na cabeça dela. Enfim, galera, a Wanda finaliza a luta destruindo tudo bem estilo Carrie, né? Sabe, Carrie é estranha? Pra tentar pegar a América Chaves. Mas o Doutor Estranho, Christine Palmer e a América Chaves tentam fugir pelo multiverso. Mas a Wanda consegue pegar a América e joga os dois no universo todo ferrado. Montanha Wundagore. A Wanda volta pro Kamar-Taj com a América Chaves. Lá, ela mata os magos que sobraram do primeiro ataque em segundos. Claro, você deve estar se perguntando por que a Wanda ficou tão mal, né? Acontece que é revelado que ela foi corrompida pelo Darkhold e ela acredita que os filhos dela estão correndo perigo. Tudo isso faz parte do plano de demônios que querem atravessar para o multiverso. Não fica claro qual demônio é. Poderia até ser o Mephisto, tá? Mas o mais provável é o deus do caos, Chthon. Eu já vou explicar. Um mago do Kamar-Taj se sacrifica e acaba destruindo o Darkhold. Isso deixa a Wanda furiosa, né? Pistola. Ela até ameaça destruir o universo inteiro em caos. Então, para não ferrar com tudo, o Wong revela que na montanha Wundagore tem outro Darkhold escrito nas paredes de um castelo. Nos quadrinhos, o Chthon é o deus do caos, capaz de colocar o mundo no caos e reescrever completamente a realidade, tá? Foi nessa montanha Wundagore, numa caverna, que ele escreveu o Darkhold. E é dito no vazamento que é ali a origem da magia do caos. Não tem como ignorar Chthon nesse filme. Uma torre do castelo é mostrada no spot do Super Bowl, quando o Doutor Estranho zumbi aparece de costa lá, olhando pro horizonte. E tem também cenas da América lutando num lugar antigo, bem diferente do Kamar-Taj, que pode ser o castelo da montanha de Wundagore. Continuando aqui, galera, a Wanda usa o poder do Darkhold e da América Chaves para abrir o multiverso e ir atrás dos filhos, e aí a coisa fica feia de verdade. Multiverso sendo destruído. Depois que a Wanda começa a magia dela, o multiverso começa a se quebrar. A Sylvie do Loki aparece olhando de fora a destruição. Outros agentes da AVT também vão aparecer nessa hora. Vários universos são completamente apagados e jogados no vazio. Isso inclui variantes do UCM. O universo Fox e o universo do Quarteto Fantástico também. Basicamente, um reboot de alguns universos. Ao mesmo tempo, as variantes do universo começam a surgir no UCM. Tudo leva a crer que a gente não vai ter tantas variantes do UCM. Talvez só o seu universo e mais alguma meia dúzia sobreviva aí depois desse ataque. Doutor Estranho Zumbi. É revelado que o Doutor Estranho do mal é mal, mas não é o vilão do filme. Ele ficou assim e ferrou com o universo dele depois de ter matado o morto daquele universo. O Doutor Estranho e a Christine Palmer vão até o Sancto Santorum dele e de alguma forma, que não é dita, né? O Doutor Estranho mata o Doutor Estranho do mal
empalando ele. Porra, casca grossa demais. Depois disso, ele deixa a Christine naquele universo e usa a mesma magia pra possuir o corpo de uma variante dele e voltar pro CM. Ah, Peter, mas ele é o Doutor Estranho do CM, como é que ele vai encontrar outro corpo? Bom, a América Chaves levou um corpo pra lá quando ela chegou. Vocês lembram disso? O Defensor Estranho. Sim, segundo o vazamento, o Doutor Estranho usa a aura dele pra possuir aquele corpo e enfrentar a Wanda. O motivo do corpo estar muito danificado e parecendo um zumbi é praticamente o mesmo que aconteceu com o corpo da variante da Wanda. Eu acredito que aquela cena do trailer, onde o Doutor Estranho usa uma magia parecida com a da Wanda, é a cena onde ele aprende esse feitiço. E alguns outros lá, né? Já que no trailer, ele usa magia negra enquanto ele estava zumbi. Ele consegue encontrar o Rintrah, o Wong e outros magos. Junto eles vão até o castelo e conseguem livrar a América do controle da Wanda. Aí com isso a porrada come solta pra caramba e a América sai lutando com a Wanda, estilo Ultron de What If, atravessando o multiverso. Mesmo com a América livre, o multiverso continua instável e outras pessoas vão parar no CM. O Doutor Estranho recupera o corpo dele e a variante da Christine Palmer vai parar no CM. Ao mesmo tempo, vários demônios tentam entrar no universo e a cena vai ser pior do que o final de Homem-Aranha com o multiverso partindo. Luta final contra os demônios. Essa parte do vazamento me deixa com o pé atrás, mas vamos lá. Se isso acontecer, vai ser incrível, porque começa a ter várias participações especiais vindas do multiverso pro CM pra lutar contra os demônios. Saca só. O elenco dos X-Men primeira classe completo, com Magneto, Xavier e Jean Grey inclusos, ok? Parece também o Deadpool reclamando que não pode falar palavrão. John Krasinski e Emily Blunt como Reed Richards e Mulher Invisível. Liam Hemsworth como Thor usando o uniforme clássico dos quadrinhos. Wesley Snipes como Blade. Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage. Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Hulk do Edward Norton. Aqui no caso é só CGI, aquele Hulk de 2008, tá? E não ator. Se isso não é o suficiente pra explodir tua cabeça, ainda tem os Fugitivos, Manto e Adaga, Agentes da SHIELD, Thomas Jane como Justiceiro vestido a armadura do Máquina de Combate, com a caveira no peito. E, pasmem, Robert Downey Jr. como Homem de Ferro usando a Mark III. Fala a verdade, se isso acontecer, você cospe pipoca, você arranca a peruca do cara que tá na tua frente, você dá pescotapa, você vai pirar, fala a verdade. Ele tem toda a razão. Interessante nessa cena que o Tony Stark encontra o Doutor Estranho e os dois estão tristes. Pelo visto que aconteceu em Ultimato com a morte do Tony Stark, também aconteceu no universo desse outro Tony Stark. Só que lá quem morreu foi o Doutor Estranho. Nessa cena os dois se abraçam e superam o fim de Ultimato. Eu não sei se o Robert Downey Jr. vai ficar pra sempre no CM, talvez essa seja só uma forma de trazer ele de volta, de repente pra dar um último adeus pra gente, mas só isso. Ai meu Deus do céu, coisa louca, vai ser bom pra caramba, galera. Que demais! O fim da Wanda. Depois dessa batalha épica, a Wanda consegue encontrar os filhos que estão com uma família adotada. Só que aqui ela tá com uma aparência sinistra por causa da corrupção do Darkhold, e os filhos têm medo dela. É aí que ela percebe o que ela fez. Pô, aleluia, ela tava na hora. Então ela se sacrifica para destruir o castelo Darkhold, e isso acaba mesclando de vez alguns universos, né? Incursões. Não fica claro, mas aqui eu acredito que é a chegada do Quarteto Fantástico, X-Men, Deadpool e a volta do Robert Downey Jr. pro CM. Se prepara, rapaz! Eu tô falando pra vocês. No fim, mostra uma cena do Doutor Estranho conhecendo os filhos adolescentes da Wanda. Com certeza, Wiccan e Celery vão fazer parte dos Jovens Vingadores. Isso a gente já cansou de falar aqui. Cena pós-crédito. Essa cena pós-crédito não diz muita coisa. Só que a personagem Claire, né, sobrinha do Dormammu e a feiticeira da Dimensão Sombria, ela vai ser interpretada pela Charlize Theron. Outra coisa sinistra é que o Doutor Estranho vai abrir um terceiro olho, que eu espero ser na testa, né? Provavelmente o olho de Agamotto dos quadrinhos vai ganhar forma no CM. Não esquece, se inscreve aqui agora, vamos continuar cobrindo. Eu vou trazer pra vocês outras confirmações desse roteiro pra ver se ele é verdade ou não. Esse faz muito sentido, trouxe pra vocês. Só que vocês têm que estar inscrito com a notificação. Esse momento é um momento de união de nós, né? Você não pode ficar de fora, tô falando, rapaz. Se você ficar de fora, você vai ficar completamente perdido. Não faça isso com você mesmo, me ajuda a te ajudar. Tamo junto sempre, hein? Você é casca grossa. Valeu, galera! Fui!